Você sabe a diferença entre expectativas e idealizações? Já foi do seu discurso as seguintes frases: quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, aquela casa eu vou ser feliz, aquele relacionamento eu vou ser feliz? Olha, é muito importante a gente entender sobre expectativas e idealizações na nossa vida, porque senão a gente pode se frustrar bastante e uma frustração atrás da outra pode deixar a gente sem energia vital nenhuma, pode colocar a gente em depressão e em diversos outros sintomas. Quer saber um pouquinho mais sobre tudo isso? Vem comigo nesse vídeo que eu tenho coisas interessantes para partilhar com você. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou especialista em transformação emocional e eu tenho um assunto aqui muito bacana para partilhar com você. Então, para eu começar a explorar esse assunto, que por sinal está bastante interessante, e se você ver até o final, com certeza você vai identificar algumas armadilhas que talvez você esteja caindo para você poder sair disso e se frustrar muito menos e realizar os seus sonhos, mas que a gente vai precisar abordar alguns tópicos aqui, tá? Para começar a te explicar sobre isso, é claro que eu vou te contar uma história, né? Então, não sei se você sabe, mas eu tenho algumas vivências terapêuticas imersivas. Por exemplo, a vivência pré e perinatal. O que é isso? Nós passamos ali 3 dias mergulhados num grupo super restrito de pessoas, fazendo regressões para aquela fase gestacional, para quando nós estávamos dentro do útero da nossa mãe. Já não deve ser novidade para você, porque é científico isso, quanto as experiências que a gente passa naquele período cria uma planta básica, um preset de todos os nossos comportamentos lá na vida adulta. Mas enfim, por trabalhar com regressões, né, e essa palavrinha aqui, ela carrega muito significado para muitas pessoas, significados às vezes que são idealizações, são muito fora da realidade. Então, nessa vivência eu recebo pessoas do Brasil todo, inclusive de outros países, e é bastante interessante porque as pessoas chegam cheias de expectativas e é muito interessante quando eu começo a discorrer sobre esse trabalho, porque a gente tem que alinhar essas expectativas, é muito importante. Porque o que as pessoas acreditam que vai acontecer com ela? Geralmente, a maioria das pessoas, né, com essas regressões, o que elas podem ver, o que elas podem acessar, como vai ser esse processo, não é tanto quanto o que acontece. Então é muito importante eu alinhar essas expectativas. Embora as pessoas tenham expectativas com o resultado do processo. Mas existem algumas pessoas que criam idealizações. Ou seja, uma idealização, ela é algo bastante diferente daquilo que pode acontecer realmente. Então eu passo lá aquela manhã explicando para as pessoas, contando várias histórias, trazendo vários relatos e sabendo que cada pessoa tem o seu processo e todas as maneiras que ele pode acontecer. E por ser a regressão uma ferramenta do processo hipnótico, a palavra hipnose também carrega muitos conceitos junto com ela. Conceitos assertivos e conceitos equivocados. Algumas pessoas pensam que entrar em transe, entrar em hipnose, elas vão perder o controle, outra pessoa vai controlar elas vão apagar, e se elas não voltarem, enfim. Então a gente precisa alinhar essas expectativas. Muitas vezes nos meus atendimentos, né, tanto quanto nessas vivências terapêuticas, as pessoas, por se frustrarem muito nas situações da vida, elas chegam a declarar que elas não vão criar mais expectativas. Eu preciso te dizer que expectativa é muito bom se criar, sonhar é muito bom, ok? Desde que você também saiba lidar com a frustração. Porque a nossa mente, né, pelo menos quando, por exemplo, a gente vai conhecer alguém novo para começar a se relacionar, vai comprar um carro novo, vai comprar um apartamento novo, vai entrar num emprego novo, na maioria das vezes a gente não pensa que vai ser uma experiência ruim. Então, poxa, eu vou conhecer aquela pessoa, eu tenho uma expectativa de como aquilo vai ser. E é claro que eu penso em várias coisas positivas que podem dar certo. Aquele carro novo que eu comprei, como eu vou passear com ele, como eu vou dirigir ele pelas ruas, aquela casa nova, como eu vou decorar, enfim.
Então, muitas vezes nós somos frustrados nesse processo de criar expectativas, né? Então, muitas pessoas atuam em mecanismos do que eu chamo de 880, tudo ou nada, preto ou branco, né? Então, são extremos, né? E vale lembrar que entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades. Não tem nada de errado em criar expectativas nas situações novas, desde que você também tenha o pezinho no chão e saiba que existem problemas, existem desafios e que às vezes as suas expectativas podem não ser atingidas, às vezes elas podem ser superadas. Mas se a gente chegar e falar sobre as idealizações, aí o buraco é mais embaixo. Aí sim isso se torna um problema. Lembra a pergunta que eu fiz no início do vídeo, se era do seu discurso dizer: quando eu tiver um relacionamento, tudo vai ficar bem na minha vida, quando eu tiver mais dinheiro, tudo vai se resolver, quando eu tiver aquela casa, aquele carro, quando eu tiver algo, ou quando eu fizer algo, quando eu fizer aulas de dança, eu vou ser feliz? Exemplos, né? Você sabe aí o que você pode pensar sobre isso. Isso são idealizações. Sabe por quê? Uma idealização, ela sempre foge da realidade. Porque como que eu ter uma casa vai resolver todos os meus problemas? Pode resolver o meu problema de moradia. Como que eu ter dinheiro vai resolver todos os meus problemas? Se fosse assim, milionários não entrariam em depressão. Então você vai resolver ali o problema, de repente, financeiro, de comprar algo, um bem que você queira adquirir, ou de quitar algumas dívidas, enfim, ou ter a segurança por ter o dinheiro, mas na nossa vida existem vários outros aspectos. Então isso sim é uma idealização. E se a gente fosse pegar, né, idealizações específicas, se eu fosse voltar falando um pouquinho daquela vivência, às vezes essas pessoas vão nessas vivências achando que elas vão mudar completamente as suas vidas, né, da noite pro dia, ali em 3 dias, na verdade, né, como se elas fechassem os olhos e no outro dia elas acordassem e tudo estaria diferente. Isso vai contra a nossa biologia humana, né, os padrões de repetição, as coisas que nós carregamos ao longo da vida, e que vida mais rasa, né, se em 3 dias a gente pudesse mudar completamente. É claro que eu preciso dizer que muitas coisas podem começar a se transformar, mas vai precisar de dedicação, e muitos outros aspectos estão envolvidos. É uma experiência maravilhosa, mas às vezes eu preciso alinhar isso com as pessoas também, para não caírem nessas idealizações, porque isso pode frustrar bastante a pessoa. Deixa eu te contar um exemplo, tá? Então eu estava atendendo uma pessoa em uma sessão ali, a gente estava fazendo sessões por Skype, ela contratou um pacote de sessões comigo, e as sessões foram muito bem ali, a gente estava na 4ª, 5ª sessão, então eu sempre tenho que ir no ritmo do cliente, não adianta eu ser um atleta muito bem preparado, dar um sprint e a pessoa ficar para trás. Na terapia a gente vai caminhando junto, então primeiro eu me adequo ao ritmo da pessoa e vou no ritmo que ela permita que eu vá. E é claro que eu estou falando de um ritmo inconsciente, porque conscientemente, explicitamente, da boca para fora, a gente quer mudar tudo na nossa vida, a gente quer mais informação possível, a gente quer tudo para ontem, né? Pelo menos a maioria das pessoas, não sei se isso acontece com você, mas não é bem assim que funciona, né? Então, naquelas sessões eu fui percebendo algumas coisas. Havia uma extrema resistência, né? Então, ela voltava bastante para o racional, uma forma assim de se esquivar, de entrar em questões mais profundas, que a gente começou a adentrar um pouquinho aquelas questões mais profundas, e aí eu recebo um telefonema que ela iria parar com as sessões porque ela estava muito frustrada. Ela tinha criado uma expectativa muito alta, que na verdade aqui o que ela criou foi uma idealização, não foi uma expectativa, né? Então essa idealização de como seria, ou seja, como se eu fizesse uma técnica, aplicasse alguma coisa que ela já não teria mais problemas. Isso é uma idealização, né? Então, um parênteses aqui, você talvez tenha ouvido falar sobre constelação familiar, mesmo a regressão que eu tô falando para você. Quantas pessoas não dizem: eu quero fazer uma regressão, como se um processo regressivo, você voltar a um momento da sua história, toda a sua vida vai mudar. Às vezes você volta em um momento importante, você tem bastante entendimento, mas às vezes existe uma idealização tão maior do que o processo pode acontecer, né? Então, quantas pessoas hoje não se frustram? Fiz uma constelação e não aconteceu nada, fiz uma regressão e não aconteceu nada, fiz uma hipnose e nada mudou. Porque isso são idealizações. Então é super importante na vida, né? Não aqui só na terapia, que nem eu tô comentando aqui, a gente alinhar as expectativas para não cair no patamar de
idealizações. Então essa mesma pessoa que estava dizendo, né, que queria ali, ia parar com as sessões, ela queria vir numa daquelas vivências, porque ali sim então ia acontecer o processo que ela queria. E eu adverti bem ela, eu falei, olha, você está criando uma idealização. E fui explicando para ela alguns aspectos implícitos inconscientes que aparentemente estavam acontecendo com ela. E isso eu vou explicar para você até o final desse vídeo, o que são esses aspectos, e vai ficar muito claro para você. Eu preciso te dizer que dentro desses processos terapêuticos é muito mais fácil ajudar uma pessoa traumatizada a florescer a partir daí. Claro que não é uma sessão, não é uma mágica, não é uma idealização, mas existe sim um caminho para isso acontecer e é um processo, tá? Então cuidado aí para você não criar idealizações. E existe aquele outro lado, que é aquela criança que foi super protegida ao longo da vida, e às vezes é um adulto ainda, continua sendo super protegido pelos pais. É muito mais difícil ajudar essa pessoa a despertar para a vida do que ajudar essa pessoa a crescer, porque essa aqui não sabe lidar com frustrações. Então hoje a gente vê muito, né, que não pode falar não para a criança, muitos pais fazendo todas as vontades da criança. Não, isso não é o correto, porque você precisa colocar limites e aquela criança que vai crescer e daqui a pouco vai ser apresentada ao mundo precisa aprender a lidar com frustrações, que é aquilo que eu quero, às vezes eu não consigo. Então eu vou criando resiliência para encontrar outros caminhos para ter aquilo e às vezes o que eu quero não é possível. Então realmente eu preciso me organizar, eu preciso me sedimentar com isso na vida, porque se eu não souber lidar com frustrações, é muito perigoso. Então, estou trabalhando aqui com uma cliente que teve na verdade a infância e a vida até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, a vida dos sonhos. Pais ricos, tinham tudo ao dispor dela, os pais não brigavam, sempre houve muita compreensão, sempre houve muito carinho, sempre houve muito dinheiro, sempre houve muita disponibilidade e resulta que deu uma reviravolta na vida dessa família e essa pessoa se tornou extremamente dependente dos pais, está num conflito enorme, porque agora os pais estão num problema financeiro e ela não consegue ir para a vida, então ela não tem coragem, tem um medo absurdo de ir para a vida e é claro, né, que tinham explosões de raiva e muitas outras coisas, porque a resiliência para lidar com a frustração é quase zero. Então, esse músculo vai, mais cedo ou mais tarde, vai precisar ser treinado dentro dessa pessoa se ela realmente quiser ter uma vida mais plena, ter uma vida mais calma, porque a gente vai se frustrar muito na vida. Então, é bastante importante a gente falar sobre isso. Olha um outro exemplo. Então, eu recebi uma ligação de um senhor, né, que ele queria preto no branco assim pra mim, que eu fosse muito sincero com ele. Então, ele me relatou uma lista de sintomas, vários sintomas ali que estavam acontecendo com ele, síndrome do pânico, síndrome do intestino irritável, ansiedade crônica e várias outras coisas, tá? E disse assim, olha, eu quero saber quantas sessões são necessárias para isso daqui, se em 3 sessões a gente resolve. Falei, olha, com essa lista de sintomas aqui, claro que não, né? E ele perguntou quanto tempo, eu disse assim, quanto tempo o senhor carrega esses sintomas? Isso aí, mais de 40 anos. Falei, olha, eu te garanto uma coisa, a gente vai levar menos tempo que isso para elaborar todas essas questões. Mas você pode esperar em um tempo de médio e longo prazo. Ele falou assim, vai durar mais de 6 meses? Eu, provavelmente sim, né? Que é um tempo bastante curto. E daqui a pouco, em um outro vídeo, eu vou falar sobre terapia breve, que as pessoas têm a idealização que é uma terapia a jato, uma terapia breve, comparado lá com as décadas que se faziam terapia lá atrás, né? Às vezes eu já trabalhei com pessoas que já estiveram há 34 anos em terapia convencional e não avançaram muito. Poxa, essa é uma terapia longa, mas 6 meses, 1 ano é uma terapia super breve. Mas o que vem ao caso aqui são as idealizações. Então é claro que eu alinhei as expectativas e aí ele me disse, porque eu já tô com X anos, vamos chutar uma idade aqui, 70 anos e eu não tô mais com essa disposição para fazer tanta coisa. Ok, né? É uma escolha, você é livre para isso, mas isso não muda, né, como o processo funciona. Então eu estou contando alguns casos aqui para você começar a se dar conta, né, sobre expectativas, idealizações, frustração. Você é uma pessoa que sabe lidar com frustrações ou você se frustra com facilidade? Porque se você se frustra com facilidade, as suas expectativas não estão sendo atendidas e provavelmente, talvez você esteja criando idealizações.
Então eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, na verdade eu tenho vários grupos no WhatsApp que eu dou acompanhamentos aí, tenho um contato mais íntimo, proponho exercícios, enfim, se você quiser entrar, você vai ver o número aqui, é só mandar um WhatsApp para esse número que a gente coloca você nesse grupo, tá bom? E uma vez, uma pessoa me fez uma pergunta e eu respondi aquela pergunta com uma outra pergunta, porque eu precisava realmente entender para poder explicar. E a pessoa não gostou daquilo, né? E uma outra pessoa disse assim, nossa, eu vou deixar de seguir você. Como que você pôde dar essa resposta? Essa pessoa, ela esqueceu que eu sou um ser humano, então ela criou uma idealização sobre mim, e com certeza ela faz isso com outras pessoas, e eu disse pra ela que eu sou um ser humano igual aos outros, que tem emoções, e mais do que isso, eu me permito sentir as minhas emoções, porque é algo realmente bastante normal. Só que as idealizações dela, né, sobre o que um processo terapêutico podia chegar a fazer com uma pessoa, é fora da realidade. A gente não deixa de ser ser humano e ter as nossas emoções, e ora se sentir triste, ora se sentir com raiva, ora interpretar mal as coisas, e é claro que a gente pode, com certeza, né, com uma consciência mais expandida, recalcular a rota e corrigir isso, mas a gente sempre vai ser um ser humano, tá? Nós somos perfeitamente imperfeitos. Então eu cheguei e disse para aquela pessoa que aquilo era uma idealização, e provavelmente ela idealizava muitas outras coisas na vida dela, porque ali se apresentou um padrão, né? Então é muito importante você entender sobre isso. O que você está idealizando na vida? Porque as idealizações, como eu disse, não trazem a realidade. Então um relacionamento idealizado, ele nunca vai ter briga, só vai ter coincidências e compatibilidades, nunca vai ter uma discussão, nunca vai ter um desafio, vai ser a paixão a vida inteira. Isso é história de Hollywood. E tem um problema aqui, as mídias sociais hoje em dia, elas massacram e bombardeiam a nossa mente todos os dias com mensagens de idealizações. É fácil você ver isso. Dá uma rodada aí no feed do Instagram, você vai ver fotos maravilhosas, fotos super produzidas. Ninguém vai colocar a pior foto ali. Então você sempre quer aquele melhor. E quantas vezes eu não vi pessoas produzindo fotos completamente irreais do que realmente estava acontecendo, né? Então é muito importante, né, que nem propagandas que trazem a família ideal, né, o trabalho dos sonhos. Se você vai ver aquela propaganda, poxa, se você tiver esse carro ou usar esse perfume, você vai ser uma pessoa mais confiante. Lembra lá atrás, né, o mundo de Marlboro, que era aquele cowboy, a propaganda do cigarro, enfim, porque isso é para realmente bombardear a sua mente de algo que você almeja, só que é um patamar que de repente não existe. Você já chegou a reparar quanto essas mídias ficam postando e influenciando você para ter o corpo cada vez mais sarado, o corpo cada vez mais magro, o corpo cada vez mais esbelto, a cintura cada vez mais fina? Você já reparou nisso? Ou aquela família ideal, o trabalho dos sonhos? Então cuidado, né, com o que você é bombardeado, com o que você consome. Querer melhorar é uma coisa, mas não tire o pé do chão. E cuidado também para não cair no outro extremo. Lembra que 880 existem 72 possibilidades. O outro extremo você virar um pessimista, tá? Mas realmente coloque os pés no chão. Por exemplo, um relacionamento vai ter os seus percalços, vai ter os seus desafios, vai ter os seus altos e baixos, vai ter muita coisa acontecendo. E claro que se você tiver resiliência o suficiente, se você não ficar preso a essa idealização de como essa pessoa tem que ser, como ela tem que falar, como ela tem que reagir, vocês podem sim construir um relacionamento saudável junto. E um relacionamento saudável não significa ausência de desafios, ausência de brigas, ausência de conflitos, mas as qualidades, né, o entendimento, a resiliência de ambos superam isso, porque tem o pezinho no chão, tá? Então, idealizações são extremamente nocivas. Amor platônico, por exemplo, é uma idealização de algo que nunca vai acontecer. Não sei se você sabe, mas uma grande armadilha de uma idealização é que ela não te obriga a olhar para a sua realidade. É muito mais fácil, porque às vezes a sua realidade ela é bastante dolorida, tem histórias que você não quer ver dentro de você. Então é muito mais fácil você viver num mundo fantasioso, num mundo de fantasia, onde tudo está bem no meu mundo, e tudo está ótimo, e eu vou conseguir a paz plena, e eu vou atingir a felicidade, como se a felicidade fosse um patamar, que eu sentisse aquilo uma vez e nunca mais sentisse nenhuma outra emoção, assim como
como a paz, né? A gente vai variar emoções porque nós somos desengatilhados o tempo todo. As nossas histórias vêm à tona, nós conhecemos pessoas e passamos por situações, existem imprevistos, ok? Então é muito importante construir, praticar e treinar aí o músculo da resiliência à frustração. E é claro, perceber quais idealizações eu estou construindo na minha mente, né? E voltar para a realidade. Às vezes eu criei um modelo de relacionamento na minha mente como ele tem que ser e venho me frustrando, claro, porque ninguém vai ser esse papel perfeitinho que você tanto deseja. Existe até um termo chamado síndrome de Poliana. Síndrome de Poliana é essa pessoa que tudo é cor-de-rosa e tudo tá bem e vive nessas idealizações, né? O problema é que quando você tocar o solo e você realmente chegar na realidade, o tombo vai ser muito grande e isso vai baquear você de uma forma muito nociva. Então é bastante importante a gente voltar para a realidade. E tem um outro segredinho que acontece nas idealizações. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Alguma vez você já teve aquela sensação assim, ó, tá vendo? Não falei que isso ia acontecer? Dá até uma sensação de prazer, não dá? Não é gostoso falar isso, provar a sua verdade? Isso é natural no ser humano, tá? Existe até um processo bioquímico chamado trampa da dopamina no nosso cérebro, ok? Que a gente tem a necessidade de constatar e confirmar aquilo que nós acreditamos. O problema é quando a gente, de forma inconsciente, vai buscando constatação e confirmação para crenças negativas e aquilo que vai nos trazer dor. Sabia que ele ia me trair, sabia que aquilo ia acontecer, sabia que ele ia bater o carro, sabia que ele ia perder o emprego. Então, sabe, e muitas vezes a gente faz isso conosco. Então, por exemplo, assim, lá no fundo do meu inconsciente eu tenho uma crença de que eu não posso ser feliz no amor. Como é que eu vou constatar e confirmar essa crença? Me apaixonando por alguém, de repente, muito alheio à minha realidade. Certo? Então, criando uma idealização pode ser um mecanismo para eu constatar essas crenças que existem dentro de mim, que não tem jeito mesmo. E essas crenças que existem dentro de mim, elas apenas são frutos dos meus aprendizados na vida, das experiências que eu passei. Lembra lá que eu falei no início daquela vivência pré-perinatal, que a gente volta na gestação? Então a gente já começa a definir crenças, o que é o mundo, o que são as pessoas, o que é o amor, o que é o dinheiro, o que é o meu valor, se eu mereço ou não mereço, já desde dentro do útero. E ao longo da vida a gente vai passando por experiências que vão reforçando e constatando isso. Lembra da história que eu te contei do que houve ali naquele grupo de WhatsApp que a pessoa, poxa, como que você pôde responder dessa maneira? Ela me idealizou como alguém que não existe nessa vida, que não sente emoções, tá? E aí ela disse uma segunda parte. Tava bom demais para ser verdade. Por que as pessoas sempre são assim? Você começa a entender que ela tá constatando algo que veio das experiências dela, dessas idealizações. Então isso pode ser realmente bastante perigoso na sua vida. Será que você, nessas palavras, se deu conta de algumas idealizações que você vem criando e repetindo na sua vida? E de novo, criar expectativas é saudável, mas é muito bom se você puder alinhar suas expectativas. Não tem nada de errado em criar expectativas, desde que você também saiba lidar com a frustração. Faz parte da vida, existem imprevistos, o mundo muda, as pessoas mudam, nós vamos nos frustrar várias vezes na vida e isso faz parte da vida e tá tudo bem com isso. Esses dias eu dei uma live, né, falando sobre o amor próprio, né? Então, eu já no início fui alinhando algumas expectativas porque eu dei uma vasculhada na internet e vi que o que a maioria das pessoas fala e prega sobre o amor próprio é uma idealização, que quando você se amar, você vai se bastar em um nível tremendo, que você não vai precisar mais de ninguém, que todos os seus problemas estão resolvidos, que você nunca mais vai sentir uma carência afetiva, que você vai transbordar amor e que você vai ser superior e você é só prioridade na sua vida. Isso é uma baita de uma idealização. Amor próprio não tem nada a ver com isso. Tá tudo bem em ter um amor de uma outra pessoa. Agora, claro, né, que uma relação de codependência é algo disfuncional. A gente não vai falar de extremos, mas é muito saudável ter uma companhia. Nós somos seres biológicos, nós somos programados aqui no nosso cérebro, nós nascemos assim para viver em comunidade. E é claro que a gente se isola pelas experiências e as frustrações e as decepções que nós vamos passando na vida.
O problema é que na vida adulta, né, a gente vai seguindo esses scripts que foram definidos lá atrás como se fosse uma realidade única. E não é, são apenas as suas experiências das quais você está identificado. Então eu até me lembro em um comentário dentro daquela live onde uma pessoa disse assim: você tirou uma tonelada das minhas costas, porque eu estava na busca desse amor próprio e me cobrando ainda mais e nunca atingindo. E veja o paradoxo, porque se ela se cobra, ela não se aceita, e quanto mais ela se cobra, menos ela se aceita, e mais longe do amor próprio ela se encontra. Então, idealizações é uma questão muito prejudicial. Era isso que eu queria transmitir para você, caso você ficou curioso aí como que funcionam as nossas vivências terapêuticas, os nossos atendimentos. Entre em contato com a minha equipe que eles vão te passar todas as informações. Se quiser entrar no WhatsApp, fica de novo aqui o meu convite. Eu tenho vários desafios que eu passo naqueles grupos, um contato mais íntimo, material em primeira mão, muita coisa bacana, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, encerrando com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse. Você já sabe, te vejo na próxima.